Graça e paz, querido, seja com todos nós nesta manhã. Amém ou não? Amém. Hoje nós começamos a nossa escola bíblica dominical temática. É uma experiência que nos últimos anos nós temos realizado no mês de janeiro e algumas vezes alcançamos o mês de fevereiro. E tem sido e vai continuar sendo algo muito rico, porque é o período em que nós tratamos do tema que vai nortear a igreja, que vai conduzir a igreja, inspirar a igreja durante todo o ano. Este ano, e não sabemos por quanto tempo, nós vamos pensar sobre uma igreja que vive o Evangelho, uma igreja que faz missões. São duas veias que correm no mesmo corpo, ou talvez a gente possa dizer são as duas obras principais do coração de Deus. Nós temos duas que arbitram a crepúsculo, e nós temos na vida cristã, que é o evangelismo pessoal, que é o viver o Evangelho e que é fazer missões. Viver o Evangelho como um estilo de vida, como uma prática normal, natural, e fazer missões porque nós entendemos que não existe nenhuma outra coisa mais importante para se levar ao homem na atualidade, senão ou do que, ou mais que a palavra do Senhor. Então, de hoje até o meio do mês de fevereiro, todas as manhãs, nós vamos começar o nosso culto às 9 horas. E sei que muita gente hoje foi pega, como eu fui pego. Eu estava falando para João, como sempre eu acordo muito cedo, ele sexta-feira e domingo. E na verdade é o meu horário normal de acordar, eu oscilei entre 7 e 7h30. E acordei, desci, fui para o escritório, fiquei lendo, depois subi, falei com Nádia, voltei, e quando eu estou cá embaixo novamente no escritório lendo, eu me lembrei, bicho, hoje começa às 9 horas. E sei que muita gente hoje ainda está meio solto, meio perdida nessa disciplina do horário. Mas com fé no Senhor Jesus Cristo, nós alcançaremos esta excelência ao longo dos próximos, como eu tinha falado, ao longo dos próximos domingos, ao longo dos próximos cultos, ao longo das próximas. Não sei porque você deu risada. Ao longo das próximas experiências. Mas enfim, lembrar os irmãos que a programação sempre estará em o nosso boletim. E os irmãos poderão acompanhá-lo. Bem como quero informar, a partir de amanhã estarei em férias, mas o férias é meio esquisito, porque a partir de amanhã, não, a partir de hoje de tarde, eu estarei em férias. Eu comuniquei para aí, conversamos isso com o conselho. Hoje à tarde eu me interno, amanhã eu faço o cirurgia. Então eu vou passar o período de férias todinho cirurgiado. Faço 2 cirurgias amanhã. Então vou passar o período de férias todinho cirurgiado. Aí ontem o conselho disse, pastor, não considere isso como férias. Quando se recuperar, aí o senhor pensa num período em que possa descansar. Mas me pega amanhã, depois voltar para casa na quarta-feira, quinta no máximo, e quero contar as orações dos irmãos neste favor. A partir do próximo, eu acho que não está nesse, eu não olhei ainda, mas está aqui no centro do nosso boletim, bem no centro do norte a norte, está aí a programação das atividades semanais, com exceção, que foi um descuido meu, com exceção dos pregadores dos períodos da noite, que igualmente figurará num dos próximos boletins. Mas aqui está toda a programação da igreja ao longo deste período, do dia 4, que é hoje, de janeiro, até o dia 15 de fevereiro. Nós temos a programação da IBD temática, temos a escala dos cultos das quartas-feiras, e à noite, e no próximo boletim, nós colocaremos a
programação dos cultos noturnos. Antes de passar a palavra ao nosso querido João, vamos conhecer aqueles que são os nossos visitantes. Então, se você está nos visitando, pastor Francisco e Ruth estão acompanhados de familiares, a irmã da Ruth. Eu não entendi direito se era de sangue ou do coração. Tá, em Cristo Jesus do coração, está aqui conosco nesta manhã, juntamente com a esposa. Não sei se tem mais algum outro visitante, mas eu gostaria de que este casal ficasse de pé. Pronto aí. E vamos saudá-lo. E a gente aproveita agora e vamos saudar um ao outro. Vamos dar o nosso bom dia, o nosso abraço, nosso cumprimento. Mas faça isso com vontade. Tem cara de gente vai prezar isso e fazer esse momento. Então vamos. Convido para a gente ficar de pé. Ano novo, tema novo. Nós vamos visitar com bastante ênfase nosso tema para 2015. Crescimento saudável, a igreja que vive o Evangelho e fazendo missões. Só a igreja. Nos baseamos no texto de João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Portanto, ide, louvai e glorificai a Deus em testemunho ao mundo. Nós vamos fazer todos juntos o recitativo bíblico, que está em Salmos 96, versículos 2, 4, e capítulo 72, versículo 19. Todos. Cantem para dar glórias ao Senhor. Anuncie as suas qualidades. Anuncie a sua salvação diariamente. Falem a todos os povos sobre a glória do Senhor. Contem os milagres tremendos que Ele faz, pois o Senhor é grande. Ele merece a nossa adoração. Só Ele deve ser respeitado e obedecido entre os deuses. Bendito seja o seu nome glorioso para sempre. Que a terra inteira fique cheia da sua glória. Amém. Amém. A esse Deus tremendo nós vamos louvar agora um grupo de louvor. Graças a Deus, queridos. Vamos fazer o que nós acabamos de cantar louvores ao Senhor. Nosso Deus é exaltado. Amém.
palavra do nosso Deus ainda nos convoca. Portanto, ide, mostrai a luz de Cristo e testemunho a todas as nações. Nós vamos fazer a leitura de Lucas 10, versículos 2, 3, capítulo 18, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Designou o Senhor 70 e os enviou adiante de si de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Voltaram depois dos 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios submetem. Respondeu-lhes ele: Não vos alegrei, porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos por estarem vossos nomes escritos nos céus. Louvado seja o nosso Deus. Agora nós convidamos os diáconos, nós faremos um momento de dedicação, de dízimos e ofertas. Tá ótimo, valeu, filho. Tô focando aí. Melhor que isso não existe. Deve ir lá pra ele que bastidor. Quando estivermos ofertando nossos dízimos, devolvendo nossos dízimos, ofertando nossas ofertas e bens, vamos estar contando de bem, porque fala: onde entregarei? Vamos tornar isso como uma nossa Ali segura aqui a bomba ali. entre as outras, hoje pela manhã. Sim, Senhor, bendito e tudo entregarei a Ti.
eterno. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor merece ser louvado, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos que vieram aqui até frente, ó Pai, dedicar a Ti, ó Deus, dízimo e seu oferta, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque, como dom de toda riqueza, o Senhor não requer o nosso dinheiro, Pai, mas o Senhor requer a nossa fidelidade, Pai. E é isso que nós queremos dedicar no Teu altar, Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, porque as Tuas palavras, a Tua palavra, Deus, dispensa a todos aqueles que contribuem com a Tua obra, Deus, uma série de promessas, ó Pai, e as Tuas promessas não falham, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor continue, Deus, a abençoar a Tua igreja, Deus, e a prover, ó Pai. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro do profeta Oséias, capítulo de número 4. Oséias, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 1. E talvez e só talvez encontremos nesse texto base para pensarmos numa igreja que vive o Evangelho e faz missões. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Você está lendo isso aí? Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda ao sacerdote. Por isso tu tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Versículo de número 6, os irmãos, na versão que os irmãos têm. Esta palavra aqui é uma palavra dirigida a uma nação e dirigida também ao indivíduo que tem um relacionamento com Deus. Se nós encerrássemos a nossa compreensão do texto aí
com toda certeza pesaria sobre nós uma dor muito grande. Mas o versículo de número 7 vem ao nosso socorro e diz: quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. A proposta que nós temos alimentada para este ano é uma proposta de internalizarmos a prática do Evangelho e levarmos a igreja, retornarmos ao envolvimento na obra missionária. O que nós temos percebido é que ao longo dos anos, os homens têm procurado de todas as formas substituir Deus em suas vidas. Todas as tentativas que nós pudermos contemplar para que o homem se sinta bem, para que o homem viva melhor, para que o homem se harmonize, para que o homem esteja em paz, são tentativas que não contêm Deus, são tentativas de substituir Deus na vida das pessoas. Algumas tentativas para substituir Deus na vida das pessoas são muito claras, são muito específicas. Buscamos, por exemplo, a negação deste Deus. Buscamos uma religião que não imponha nenhum tipo de mudança, nem favoreça nada em relação a Deus. Buscamos religiões absolutamente fora do contexto do Ocidente, a fim de que nós possamos encontrar para a nossa alma um certo sossego. Buscamos a autoajuda, e se tem um período em que ela cresceu e continua crescendo, é o período em que nós estamos vivendo. Gurus se multiplicam aqui e acolá, pessoas que apresentam soluções e buscam alternativas. Estas são tentativas externas de substituirmos Deus, e quando eu digo nós, eu estou me referindo a este mundo, de substituirmos Deus na vida da gente, na vida das pessoas, na história da humanidade. Isso foi desde os tempos antigos, sempre houve essa tentativa, da mesma maneira, da mesma forma que sempre houve uma tentativa de se cultuar, de se resgatar essa relação perdida do homem com Deus, sempre houve a tentativa de aumentar essa distância do homem em relação a Deus. Além disso, nós temos internamente, e quando eu digo internamente, eu digo nessa grande árvore chamada cristianismo, nós temos internamente diversas alternativas, algumas bem sutis, para que nós nos desviemos efetivamente do Deus verdadeiro e da forma correta de adorá-lo e de servi-lo. Porque não tem nada pior do que a falta de religião, do que uma falsa religião. Porque a falta de religião, a falta de relacionamento com Deus, deixa muito claro a postura que aquela pessoa assumiu. Por isso, é preferível um verdadeiro ateu do que um falso crente. Um verdadeiro ateu dificilmente levará uma pessoa a desviar-se, mas um falso crente subrepticiamente fará isso com maior naturalidade. Porque se parecendo com, ele consegue induzir quem é. A dificuldade de perceber a diferença, de estabelecer a diferença, é muito sutil. Por isso, é preferível um verdadeiro ateu. Olha que eu estou falando dentro desse contexto, para você depois não sair dizendo de agora por diante você é ateu, porque o pastor disse que é bom ser ateu. Eu não estou dizendo isso. Na questão de integridade, é preferível ser um verdadeiro ateu, porque está em harmonia com as suas crenças, do que ser um falso crente, que está em desacordo e em desarmonia com a sua crença. Quando o ateu se aproxima, eu sei o que ele pensa. Ele está no campo dele e eu continuo no meu campo. Mas quando o falso crente chega, o falso líder chega, o falso sacerdote chega, eu não tenho essa percepção muito aguçada de entender se aquilo provém de Deus ou não provém de Deus. Afinal de contas, ele carrega na mão a mesma bandeira que eu carrego. Então nós temos o desafio externo, que são essas tentativas de se excluir Deus da experiência humana, de se excluir a verdade de Deus, a vontade de Deus, os ensinos de Deus, e tem igualmente, internamente, essas
essas novas posturas religiosas, que elas são muito mais coreográficas, que elas são muito mais teatralizadas, que elas são menos profundas, elas são mais superficiais e, consequentemente, acaba desviando o crente do alvo principal, que é o alvo que o Senhor deixou para a vida da gente. A tentativa, portanto, de Deus em trazer o homem de volta, vem desde o Éden. Gênesis 3,15, que é uma passagem que muitos de nós conhecemos, vamos lê-la, por favor. Gênesis 3,15. Porque a despeito de toda essa mobilização infernal para que Deus saia da cabeça e da vida do homem, tanto diretamente como subrepticiamente, a despeito de toda essa mobilização, Deus sempre fez e Deus sempre fará o caminho da reconciliação e da reaproximação. Gênesis 3,15. Porém, dar-lhe e a mulher, entre tua semente e a sua semente, esta ferirá tua cabeça e lhe ferirás o calcanhar. Desde essa passagem que Deus estabelece que da semente da mulher nasceria aquele que, em conflito, em oposição às forças malignas, iria marcar um novo tempo na história da humanidade. Porque se os irmãos percebem muito bem, quando o homem peca e o casal Adão peca, que Deus os afasta do Éden, Deus os tirou do Éden, mas não lhes destruiu a existência, não lhes tirou a existência. Criou aparatos que pudessem proteger o homem de continuar pecando. Foi quando ele coloca os guardas espirituais no retorno à entrada do Éden, para que eles não voltassem e não comessem uma árvore específica. Qual árvore? Da vida. Porque se o homem volta, o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então perde a confiança nele, coloca-os para fora e protege a entrada do jardim do Éden, porque tinha uma outra árvore ali, que era a árvore da vida, e que se o homem volta para comer da árvore da vida, o que aconteceria ao homem? Alguém pode me dizer? Sofreria eternamente. Então esse colocar para fora e proteger a entrada não foi um mal que Deus fez ao homem, foi um bem que Deus fez ao homem. Porque se ele volta e come da árvore, ele ia passar a sua vida inteira, e a sua vida eterna, que a época era, ele ia passar sofrendo. Deus protege, o homem sai, e a partir daí, o que é curioso é que Deus não se esquece do homem, ele não desiste do homem, e a partir de então ele encerra diversas ações para que o homem retorne. Então a gente vai a Abraão, a gente vai a Isaac, a gente vai a Jacó, a gente vai a Moisés, a gente vai aos patriarcas, a gente pega os profetas. Todas as vezes que nós pegarmos essas passagens, e nós vamos estudá-las, nós vamos perceber, é Deus trabalhando para que o homem retorne a um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. Enquanto o homem tenta se afastar de Deus, Deus provoca, Deus proporciona caminhos para que o homem volte para coabitar em harmonia com Ele. Oséias vai dizer: quando Israel era menino, do Egito eu chamei meu filho, mas quanto mais eu o amava, mais ele se ia de mim. Então eu o atraí com cordas humanas, com cordas de amor, e fui como quem lhe tira um jugo de sobre os seus ombros. Este texto trata das repetidas tentativas de Deus em fazer com que o ser humano se reaproxime dele. Se no momento em que o homem ele perde esse contato com Deus, o que é que Deus faz? Deus começa a procurar entre os homens alguém que lhe seja sensível, alguém que seja preocupado com as coisas de Deus, separa esta pessoa e trata esta pessoa para que ela trate das coisas de Deus com os iguais. Estou conseguindo me fazer entender quando eu digo isso? Depois do Éden, o homem perdeu a relação e a comunhão com Deus. Vocês estão lembrados que a Bíblia diz que o homem tinha acesso à presença de Deus o tempo todo, que na virada do dia Deus vinha estar com o homem. É uma linguagem poética, mas significa que Deus sempre buscava comunhão e intimidade com o homem. Quando o pecado se insere, o homem se afasta de Deus, porque o pecado, aquele alimentado e curtido dentro de nós, é a única força capaz de nos afastar de Deus.
Homem afastado de Deus, Deus promove diversas tentativas e diversos meios para que o homem viva em paz. Pensem comigo agora. Quando Adão e Eva estavam na presença de Deus, pensem direito. O que faltava a Adão e Eva? Não ouvi nada. O que faltou? Faltava a Adão e Eva. Está com medo de dizer? É isso? Faltava o pecado. Não? Quando Adão e Eva estavam na presença de Deus antes do pecado, o que faltava ou faltou à vida do casal? Absolutamente nada. O que isso diz para mim e isso diz para você? Pense bem, segure aí. Depois que o casal peca, o que passou a faltar na vida do casal? A presença de Deus. Sai, né? Diga. Isso, sai da presença de Deus. E o que é que vem para a vida e presença do homem? Vamos tentar levantar aqui todas as possibilidades? Vem o pecado. E o pecado traz o que com ele? Traz vergonha. Sofrimento. Traz o quê? Morte. O que mais o pecado trouxe para a vida do homem? Trabalho cansativo. Porque ele fala do suor do teu rosto. Esse é o trabalho que cansa. E mais? Dor. Tristeza. Fale algo para poder ouvir, que hoje o problema da audição está bravo. Você disse o que, minha mulher? Vazio. Pronto, o que mais? Doenças. Com toda certeza, doenças. Eu sou bravo, tu me tirou essa ideia. Eu não sei se esses irmãos lá atrás ela viram. Ele disse, aí a melhor da hora eu estou ouvindo, ele disse que o pecado trouxe a obrigação de casar. Eu entendo que o relacionamento homem-mulher foi antes do pecado. Quando Deus cria a mulher, Ele entrega para o homem, e ali estavam as bases do casamento, um homem e uma mulher, unidos no propósito, crescer e multiplicar, tendo a obrigação de cuidar da terra, arar da terra. Aí, essa daí foi nova para mim. O que é que eu quero dizer, querido? Além de tudo isso, presta atenção, olha para cá, além de tudo isso, o que o pecado trouxe foi uma visão distorcida de Deus. Só depois do pecado, o homem começou a ter uma visão negativa, distorcida e questionadora. Porque quando Deus se aproxima do casal e a procurar na linguagem poética e simbólica do Éden, e diz assim: Adão, onde estás? Como se Deus efetivamente não soubesse. Claro que ele sabia, por isso que eu digo que é uma linguagem poética. Adão, onde estás? O que é que Adão responde? Alguém está lembrado o que é que Adão responde? Eu senti a tua presença e me escondi. Ouvi? Não, a tua voz. Ouvi a tua voz e me escondi. Por que você se escondeu? O que é que ele responde? Eu estava nu. Quem te disse que você estava nu? O que ele disse? A mulher que tu me deste, ela me levou a pecar. Mulher, quem te acha isso? Foi a serpente que fez isso. E eles passaram então a fugir da responsabilidade e culpar a Deus, porque a primeira argumentação de Adão foi contra Deus. A mulher que tu me deste, a culpa é tua, me deu esse negócio aí, e agora eu entrei nessa, a culpa é tua. A partir de então, o homem continua saindo do Éden e buscando alternativas para preencher
sai da presença de Deus? Porque na presença de Deus, o que faltava ao homem? Quando ele sai da presença de Deus, cria-se um vazio dentro deste homem, e ele sai, historicamente, ele sai procurando todos os meios para preencher este vazio. Então nós vamos passar pelos patriarcas, nós vamos passar pelos profetas, e vamos encontrar todos eles sendo usados por Deus para que o homem volte e entenda que o homem só encontra suficiência em Deus. Só quando ele volta ao convívio com Deus, ele encontra suficiência. Preste atenção que eu estou dizendo convívio com Deus. A religião, enquanto instituição, tem outras características, mas eu falo o relacionamento do homem com Deus. Enquanto o homem não restaura essa condição de Deus como Senhor de sua vida, ele vai continuar buscando de todos os meios para preencher o vazio que há dentro de si. Então, olha só, ele sai da presença de Deus, abre um buraco dentro dele e ele vem para cá. Você nunca vai encontrar, até então, antes do pecado, você não vai encontrar nenhum registro da existência, por exemplo, de ervas daninhas. Você nunca vai encontrar nenhum registro de desequilíbrio da natureza. A partir daí, até a própria natureza sofre com a presença do pecado. Desorganizou tudo que Deus havia organizado. O orgulho do homem, então, o impede de voltar. E ele acha que se continuar indo à frente, vai encontrar alguma coisa que o satisfaça. As religiões de morte, as religiões de mistério, as religiões de misticismo, as religiões de autoajuda, as religiões que excluem Deus, não são outra coisa senão uma tentativa absurda e maluca de se atender e cobrir-se com Deus. Outra coisa que eu preciso lembrar aos irmãos: quando o homem estava na presença de Deus, presta atenção a isso, o inimigo tinha acesso ao homem? Tinha ou não tinha? Pensa direito. Quando o homem estava na presença de Deus, o inimigo tinha acesso à vida do homem? Em que momento foi, então, em que situação foi que o inimigo teve acesso ao homem? Eu disse que minha surdez hoje está brava. Quando desobedeceu, antes da desobediência teve um troço que já foi dito aqui. Na dúvida. O texto sagrado nos deixa entrever, e eu jamais consegui entender efetivamente como isso se dava no tempo e no espaço. Mas o texto sagrado nos sugere que quando Adão e quando Eva foi assediada pelo mal, não havia a compreensão, a percepção ou a real presença, perdoe-me a forma que eu não vou colocar, física de Deus. É como se naquele momento ela não pudesse ver a Deus. E no momento em que ela não vê a Deus, abre-se um buraco na cabeça dela, e não no coração, eu disse cabeça, que foi a dúvida. Na colocação da dúvida, no alimentar da dúvida dentro dela, ela começa então a questionar a verdade inquestionável de Deus. Aquilo que de Deus não se questiona, na dúvida ela passa a questionar. Estou conseguindo me fazer entender? Porque a serpente diz assim para ela: como é que é a mesma história? E ela disse: não, o Senhor disse que a gente pode comer de tudo aqui, menos daquela árvore, porque ela nos fará mal. Aí a serpente, em lugar de ficar quieta, ela lança uma dúvida, ela não nega, ela não confronta diretamente Deus, mas coloca uma dúvida acerca das verdades de Deus. E o caminho que leva o homem a se afastar de Deus é o caminho da dúvida acerca das verdades de Deus. Todos os pecados têm como matriz a dúvida sobre as verdades de Deus. Quando o inimigo diz para ela, e presume-se também que ela estivesse sem Adão por perto, ou se estivesse, ela estava distraída, fazendo alguma outra coisa lá qualquer, o texto
sagrado não especifica isso. Mas tomando o texto sagrado da forma como ele ia nos apresentar, o inimigo fala à mulher e coloca dentro da cabeça dela uma dúvida. Ele não coloca outra verdade, ele coloca uma dúvida, porque é a dúvida que destrói a verdade. Se alguém vier, por exemplo, para mim e disser: eu não acredito que Deus exista, eu vou levantar os meus muros, porque nós estamos em campos absolutamente opostos. Você está dizendo que Deus não existe e eu creio que Deus existe. Eu sei exatamente onde você está e quem é você. Satanás sabe disso. Então ele não questiona a base da nossa fé. Ele não ataca a base da nossa fé, mas ele questiona, ele coloca uma dúvida. Não é bem isso que ele quer dizer, porque ele sabe que no dia que você comer do fruto, você se tornará igual a ele, conhecendo o bem e conhecendo o mal. E deixou lá a dúvida. Será que foi isso mesmo? Será que não tem essa outra interpretação mesmo? Será que não tem esse outro caminho? E aí a Bíblia vai nos trazer algo que eu acho muito interessante, que já compartilhei com os irmãos, é que a partir de então, o ser humano procura justificativas para aquilo que o pecado o instigou a praticar. Porque a partir daí, ela viu que o fruto era belo para os olhos, e desde o princípio, quando o Senhor disse que tudo pode comer, menos daquela árvore, o fruto era o mesmo. Mas a partir do momento em que a dúvida se instala, ela precisa justificar o erro. E aí ela olha para o fruto e diz assim: aquele fruto é bonito, ele é bom para se comer. Depois o texto sagrado vai dizer que ele era apto para dar conhecimento. Apto para dar conhecimento. E ele iria satisfazer as necessidades biológicas. Então, 3 áreas naturais do ser humano foram afetadas ali, e ela usa essas 3 áreas para justificar o desejo que foi plantado dentro dela. Ela vai, pega, justifica, usando essa argumentação, e come. Quando ela come, o texto sagrado diz que seus olhos abriram, porque uma vez atendido às exigências do pecado, as consequências dele se desenham imediatamente diante dos nossos olhos. A gente parece assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Nos dias atuais é assim que a gente fala: meu Deus, o que foi que eu fiz? Atendida às urgências do desejo e da vontade. E não somente isso, aí ela pega o fruto e leva para o pobre do Adão e diz: meu filho, tome aqui. E ele, em solidariedade à figura masculina e feminina, come. O que, na história da humanidade, nas leis estabelecidas por Deus, ele peca 2 vezes. Porque o homem é o cabeça. Ele era o cabeça. Restava a ele, por exemplo, isso fica para um outro momento. Tem um livro chamado Silêncio de Adão, que é muito interessante quando trata dessa questão. Mas o que eu quero trazer então é que a partir de então, a ideia que eu quero trazer, a partir de então, nós nos distanciamos profundamente de Deus, e ainda hoje. Por isso tem uma distância que é externa, e Satanás não se satisfazendo com essa distância interna, começou a criar uma distância interna. Há um esfriamento externo e há um esfriamento que é pior, interno. Quando a gente vem para o Novo Testamento, nós vamos encontrar de novo as diversas campanhas missionárias, com o maior de todos os missionários que a Bíblia já fez registro. Quem é? O apóstolo Paulo. O maior missionário que o Novo Testamento há de registrar. Depois disso, nós tivemos, nos séculos passados, nós tivemos toda a mobilização, incluindo a Europa, do avanço do Evangelho. E hoje continua nos 4 cantos deste mundo a pregação do Evangelho e a necessidade da pregação do Evangelho. Então, por que a gente precisa pregar? 1 Timóteo 15 e Lucas 19:10. Quem encontrar pode ficar de pé e ler, ou se sentar e tiver um alto bom.
Volume muito bom. Isso. O texto sagrado, que acabou de ler, é muito claro, mas antes do comentário, vamos ler outra passagem, quem encontrou? Lucas 19:10. A tarefa de Jesus Cristo, bem como a tarefa dos patriarcas, bem como a tarefa dos profetas, sempre foi, é e continuará sendo a mesma tarefa do Senhor Jesus Cristo, com uma diferença: é que Jesus Cristo é o próprio Evangelho em pessoa, é o próprio Deus em pessoa, mas cada um deles, e cada vez que o povo se rebelou, cada vez que o povo foi levado ao cativeiro, cada vez que o povo padeceu, Deus levantava um dos seus profetas, Deus levantava um dos seus sacerdotes, Deus levantava uma pessoa que pudesse trazer o povo de volta. Não faz muito tempo, quando nós estudamos no Antigo Testamento, estudamos Juízes, tanto na classe quanto aqui na igreja, no santuário das pregações, nós falávamos exatamente isso. Na época dos Juízes, não havia rei em Israel, não havia ninguém que fosse sensível à voz de Deus, os sacerdotes estavam comprometidos, Deus levantou os juízes. Isso depois de Josué, quando chegaram na terra prometida. Depois o Senhor levanta outros reis, e a partir de então vem Saul, vem Davi, o filho de Davi, e uma série de reis. Depois o reino se divide, 12 tribos de um lado, 2 tribos de outro. E igualmente, quando o povo se desviava, principalmente as 10 tribos que foram as que mais pecaram, Deus levantava gente ali para trazer o povo de volta. Quando o rei se desviava, era idólatra, trazia idolatria para dentro da nação, Deus punia este rei, levantava-se um outro rei, e sucessivamente Deus trabalhou para que o seu povo se mantivesse firme no seu caminho. E a despeito de todo esse investimento de Deus, sempre houve, primeiro, no coração do homem, o desejo por algo que fosse menos exigente do que Deus. Segundo, um investimento muito grande do mal na igreja do Senhor e no meio do povo de Deus. Sempre foi assim. Depois a gente vê que o Novo Testamento é a mesma coisa, até que Deus disse: basta, chega. Eu vou fazer a única coisa capaz de levar a humanidade a entender que o que eles precisam, e a única coisa que eu quero, é que eles voltem para o caminho. João 3,16, o que é que diz? Vamos recitar juntos? A proposta de Deus, portanto, querido, é uma só: é salvar a pessoa. E não é salvar a pessoa do sistema, e não é salvar a pessoa do Estado, e não é salvar a pessoa da sua condição financeira, ainda que tudo isso esteja incluso nessa proposta de redenção. Não é a proposta prioritária de Deus. Ele não veio para mudar a realidade do homem, a realidade física do homem. Ele veio para mudar uma realidade maior ainda, que é a realidade espiritual. Isso no Evangelho de Mateus, que alguém por favor leia para mim, Mateus 4,19. E disse-lhe: vinde após mim, e eu buscarei pescadores de homens. Exatamente. Até os que seguiam Jesus Cristo e até aqueles a quem Ele chamou, Ele deu essa tarefa: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Queridos, se você mostrar uma máquina de datilografia a essa moçada hoje, eles vão dizer: o que é isso? Quem aqui fez curso de datilografia? Jesus, como essa igreja é velha. Não, porque eu não fiz. Sério, eu não fiz curso de datilografia. Até hoje quem me vê digitando, vai me ver contando. Esse é um pontinho lá, um outro, ele fazendo isso. Mas se você der para essa turma uma máquina de datilografia, eles não saberão o que fazer. Não saberão nem como usar. Alguns de nós não sei nem se a gente vai se lembrar de tudo, de botar papel, cheirar assim, depois terminou de empurrar. Agora eu me pergunto, gente, presta atenção a isso. Seus netos, seus filhos,
Tem culto de não saber usar a máscara da cor. Tem ou não tem? Não. Por que não? É algo parecido que acontece com a humanidade, apesar da humanidade, neste caso, ter culpa. O homem se afastou tanto de Deus que as gerações que vieram após ele vai seguindo este caminho diferente e estranho a Deus. Boa parte dos crentes tem filhos que continuam crentes, que por sua vez terão possibilidade de terem netos crentes, bisnetos crentes, e assim diversas gerações conhecerão isso. Mas na atualidade, este desafio está se tornando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, porque não se está criando esta trajetória de gerações. Porque cada nova geração, vou tomar isso aqui como símbolo do divino, cada nova geração vai se afastando mais. Porque paralelamente ao caminho de Deus, gente, hoje, existem muitas outras possibilidades apresentadas ao mundo. Com toda certeza, os que são crentes há 50 anos tinham menos aflições e possibilidades do que os de hoje. Por exemplo, só para os irmãos poder me fazer entender. Antigamente, e aqui não é saudosismo não, é porque eu nem tive esse tempo. Isso que eu vou falar agora. Antigamente, quando os filhos vinham para a igreja, e aqui não estou sugerindo que se faça isso, só estou pontuando. Os pais conversavam em casa, o menino fazia xixi em casa, bebia água em casa, vinha para a igreja, não tinha um cultivo, não tinha um lead kids, não tinha esse aparato todo de coisa que pudesse entretê-lo. E quando o menino dizia, vou levantar. Se chorar, chegar em casa, você vai morrer. Uma situação efetivamente de ameaça. Era pegou, sei lá o quê. Meu pai, por exemplo, me lembrei disso aqui agora, eu pegava o boletim dele, tirava a caneta dele e me entregava. Então ficava só eu e ele. Então ele me botava no canto e sentado, e eu ficava aqui, mexendo com o boletim. Isso vai ensinar. Dificilmente eu me levantava para beber água, para fazer alguma coisa. E dificilmente eu olhava para o meu pai e dizia, eu vou. Quer dizer, dificilmente eu não fazia isso. Com o passar do tempo, a oferta de entretenimento é tão grande que hoje seu filho está na igreja, está lá em cima, e você não tem certeza se ele está acompanhando o culto. Eu vou lhe dizer exatamente, eu vou lhe dizer por quê. Porque ele tem equipamentos hoje que dá acesso à internet. Ele tem um mundo na mão dele. Então tem um pastor que fica falando, não tem cor, não tem desenho, não tem outros entretenimentos. Ele pega, abre o mundo na frente dele e tem tudo ali. Tem umas poucas semanas, Michel me mandou um e-mail, pastor, vai a nova senha da igreja porque a turma descobriu e está usando. Então quando chega, não estou lendo a Bíblia. Que não estava. O que eu quero então dizer é que hoje o caminho de Deus é muito mais concorrido. Existem hoje muitas outras possibilidades, muitas outras alternativas, e me perdoe se o que eu vou lhe dizer parecer heresia, mas muito mais alternativas e mais atraentes. O culto, por exemplo, é isso aqui, não é culto para criança. Esse nosso culto aqui não é culto para criança. Qual é a criança, pelo amor de Deus, que vai conseguir ficar 2 horas, como você está aí, olhando para cá e tentando absorver o máximo daquilo que está sendo falado? No dia de Natal, por exemplo, eu não preguei. E algumas pessoas estão piada, mas o senhor não pregou naquele dia, não foi?
suspender. Porque essa programação aqui é para adulto, não é para criança. Daí porque a gente cria as alternativas. Alternativas que sejam alternativas que atraiam e que prendam. Porque o caminho de Deus hoje está sendo mais questionado do que nunca. Segundo, nós temos algumas religiões que, a despeito do seu rigor, ela tem crescido muito. Mas deixa eu me ater primeiro ao meu roteiro e depois a gente volta para isso. O primeiro grupo a que Jesus escolheu para seguir, ele deu esse desafio de pregar o Evangelho, de ganhar pessoas, de ser usado para a pregação. Mateus 28, 19 e 20 e Atos 1:8. Duas passagens absolutamente conhecidas. Amém. Atos 1:8. Amém. É viver o Evangelho e fazer missões. Foi a única ordem explícita que o Senhor deixou para a gente. Foi viver o Evangelho. Foi fazer missões. Pastor, e as outras coisas? Gente, as outras coisas têm se tornado um embaraço na vida do crente. Todas as outras necessidades nossas, a Bíblia diz que o Senhor haveria de supri-las. Ou eu estou mentindo? Isso é verdade ou não? Faltou uma parte aí do seu versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e isso, o salmista grita, e ele é repetido por outros escritores, né? Agrada-te do Senhor. É isso aí. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, gente, o projeto de vida do crente é viver o Evangelho e fazer missões. Quer ver outra passagem? E lembrando que este caminho, que é o caminho de Deus, tem se tornado cada vez mais difícil. Atos 5:42, desculpe, Lucas 15:2 e Lucas 14:23. Veio trazer uma outra verdade. Lucas 15:2. Isto, este recebe? Isto. Lucas 14:23. Jóia. Aí tem duas formas de viver e de pregar esse Evangelho. As missões modernas vão criando nomes e nomenclaturas para a tarefa missionária. Eu evito o máximo dessas nomenclaturas. Eu prefiro que está mais claramente estabelecido na Bíblia. A minha fé é muito café com pão, feijão com arroz. Ela não tem muitas complicações. Meu negócio é: você crê em Jesus Cristo, você será salvo, você vai para o céu e está pronto. As outras coisas é Deus que resolve para você e acabou. Existe uma proposta chamada centrípeta, que é quando, e aí está estabelecido, que é quando Jesus Cristo está aqui na primeira passagem que nós lemos, e as pessoas vinham para Jesus. Ela vem para Jesus. Então, elas são atraídas para o centro. O centro é Jesus, e são as pessoas que vêm para Jesus. Quando você convida alguém, quando você fala do Evangelho para alguém, você traz essa pessoa para a sua igreja, já preparada para ouvir o Evangelho, você está fazendo essa tarefa. Você está fazendo um movimento centrípeto. Você está trazendo a pessoa para o centro. Tá? Mas existia uma outra maneira, que foi a da segunda
passagem de Lucas 14. É quando o Senhor diz assim: saiam e vão por onde? Pelos caminhos embalados e obrigam-os a entrarem no reino. Este movimento é um movimento de missões chamado o movimento de centrífuga. É de fora para o centro. Então existem, gente, essas duas maneiras de se fazer missões. Tanto você pode atrair as pessoas para o Senhor, trazê-las para o Senhor, como você pode ir até as pessoas e torná-las conhecedoras da verdade do Senhor Jesus Cristo. Hoje, o movimento maior que se está fazendo é o movimento em que a igreja sai pelos campos embalados. É o maior movimento que existe na atualidade, porque, como eu disse, como existem muitas possibilidades que estão tentando concorrer com o caminho de Deus, eu preciso ir até onde as pessoas estão e falar para elas da verdade do Senhor Jesus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, e quero que você grave muito bem isso. O Senhor Jesus e Deus nunca deram a gente a obrigação de converter as pessoas. Nunca, 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 nunca. O único ser que consegue converter as pessoas, quem é? Jesus. Espírito Santo. Mas tem uma tarefa que o Espírito Santo não vai fazer, da mesma maneira que você não vai fazer a tarefa do Espírito. Qual é a tarefa que o Espírito Santo não vai fazer? Falar, pregar. Ele não vai fazer isso. Exatamente. Exatamente. Então só nós é que poderíamos fazer. Mas pastor, se as pessoas não quiserem ouvir, aí já não é mais uma tarefa sua. A tarefa sua é se deixar usar. A tarefa sua é abrir a boca. A tarefa sua é falar. A tarefa sua é dar o seu testemunho. E quando você faz isso, você alcança o projeto de Deus. Atos 5:42. Deixa eu fazer uma pergunta, não somente a Verinha, mas a todos os irmãos. Esta tarefa que esses cristãos do primeiro século quiseram abraçar, eles fizeram isso aí antes ou depois da morte de Jesus? Esse relato aí, antes ou depois da morte de Jesus, de Atos 5:42? Depois. Não havia o Jesus presente. Igualmente como lá no Éden, que não havia o Deus presente, não havia o Jesus presente. E no entanto, a igreja tomou isso como tarefa. E era movida pelos sentimentos daquele século, já fazia um bom tempo, após a morte de Jesus. A igreja começou a pregar esse evangelho, a anunciar esse evangelho. Mas era pregar mesmo, era falar mesmo. E não era falar, querido, como se fosse uma incorporação. Não, era falar natural. Como a gente fala do estado político, era uma conversação natural. Falar de Jesus era um exercício, então, natural. E este é o exercício mais verdadeiro. É como você fala naturalmente. Mas vamos avançar um pouco mais, porque tem umas coisas ainda que eu quero considerar. A gente aprende, por exemplo, que os cristãos do Novo Testamento, eles estavam diariamente ensinando, estavam diariamente pregando sobre Jesus Cristo no templo, em todas as casas. Nós acabamos de ler isso. Agora veja Lucas 14:23. E qual é a ordem que Jesus Cristo dá? Nós já lemos esta passagem. Queria que todos abrissem nesta passagem. E disse o Senhor a seus servos: sai pelos caminhos embalados e force-os entrar para que a minha casa se enche. Isso. Nós oramos para que as pessoas sejam salvas. E Jesus disse que o movimento que a gente precisa fazer é um movimento de irmos até elas para que o Senhor seja. Este é o movimento principal. Portanto, uma igreja que vive o Evangelho. Tem uma declaração
Se a minha memória está me entregando, foi Martinho Lutero, foi Bela Lúcia. Martinho Lutero, ele disse: pregue o Evangelho. Se possível, se necessário, use as palavras. Você está entendendo isso? Você está entendendo o que ele está dizendo? Pregue o Evangelho. Se necessário, use as palavras. O que é que ele quer dizer com isso? É o seu viver, é o seu jeito de viver. Pregue o Evangelho no seu jeito de viver. Não precisa fazer muita coisa. É só viver isso. Para plantar, não, a palavra do Senhor diz que não. Gente, bora rolar, não, a palavra do Senhor diz que não. Eu vou fazer isso, vou fazer uma outra, a palavra de Deus diz que não. Coisas assim, e que a gente vai fazendo, irmãos, coisas somente. Você precisa dizer, não, porque eu sou crente, eu sou membro da igreja, eu estou batizado, eu sou evangelista Sobral, e não posso fazer isso. É isso mesmo. Baixa a bola, galera. Não é assim. É uma coisa absolutamente natural. É um colega assim, por exemplo, tem um vídeo que eu recebi esta semana, mandei para algumas pessoas, em que um rapaz, numa empresa, é chamado a diretoria. E quando ele entra na diretoria, não sei quem viu esse vídeo, quando ele entra na sala da diretoria, o presidente, ou quem, que é o chefe dele, pega ele se senta na frente do chefe, e tinha um outro profissional do lado. O chefe diz: eu percebo que você, esses meses de estar aqui com a gente, você tem demonstrado uma conduta excelente. Eu observo o seu desempenho, o seu envolvimento na empresa. E aqui tem uma vaga para gerente. E eu entendo que essa vaga é para você. Isso vai aumentar o seu salário 5 vezes mais. E eu queria lhe propor essa promoção. Quem não se alegra? O cara se alegrou, ficou feliz e está demonstrando um sorriso. Aí ele disse assim, o chefe disse assim, o presidente disse assim: está tudo muito bem, então nós estamos assentados aqui. Agora, antes, deixa eu te pedir uma coisa. Aí pegou um papel, uma folha de papel grande assim, e disse: tem algumas mercadorias que vão chegar. Você vai receber 17 aparelhos. Agora você vai registrar 16. Isso depois do menino ter dito. Estava empolgado com a promoção. Então tem aqui 17. Você vai receber 17 aparelhos, mas você vai registrar 16. Aí ele pegou o papel, olhou para a tela, olhou para o chefe e disse: eu vou receber 17. Eu só vou registrar 16. O cara olhou para ele e disse: mas eu não posso fazer isso. Não, ele ficou calado olhando para o chefe. O chefe disse: faz o seguinte, vai para casa, pense, e depois você me dá a resposta. Aí o cara foi no dia seguinte, volta, empresa no dia seguinte, entra outra coisa, entra na sala do chefe. Quando ele entra na sala do chefe, estão os dois sentados, pede para ele sente: e aí, fulano de tal? Ele diz: Senhor, eu queria agradecer muito pelo Senhor ter me reconhecido, pela possibilidade de crescimento que o Senhor me deu, mas, infelizmente, eu não posso aceitar o emprego que o Senhor está me oferecendo, porque esta conduta é contrária àquilo que eu creio, fere o coração do meu Deus. Você não vai aceitar? Não vou aceitar. Eu queria te agradecer, e o chefe virou para ele e disse assim: você sabe o que isso pode significar para o seu emprego, a sua permanência aqui? Ele disse: sim, mas eu não posso aceitar, porque isso é contrário ao meu Deus. E baixou a cabeça. Quando ele baixa a cabeça, o chefe estende as mãos para a mão para ele. Quando levanta a cabeça, ele vê o chefe está com a mão erguida, dizendo: meu filho, trabalha certo. Porque você era a pessoa que eu menos pensei que poderia ocupar esse cargo. Julguei que tivesse capacidade de ocupar esse cargo. Mas já passaram, e um outro comentarista vai dizer, um colega vai dizer, que era o quarto ou quinto que já havia passado, o sexto que já havia passado, e todos a quem ele propunha esta coisa aceitaram. Aceitaram, nenhum ficou. O trabalho é sério, eu preciso de alguém de confiança.
Eu preciso de alguém em quem eu possa confiar. Trabalho assim. Então você imagina como é que ele não deve ter saído de lá de dentro da sala. Não somente pelo emprego, mas e principalmente por não ter provocado nenhuma violência, nem violentado a sua fé. Hein? E o nome de Deus foi glorificado. Melhor? Só não entendi a palavra melhor do que ser escolhido. É ter o nome. Vamos abrir uma outra passagem? Prometo aos irmãos que as 11 eu encerro. 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios 5. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo dele por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O Senhor nos deu que ministério? Reconciliação. Então quando você pensa assim, mas será que eu vou conseguir? Você já recebeu a missão para isso. Você já recebeu o dom e a qualificação para isso. Você já recebeu o dom da reconciliação, o ministério da reconciliação. E o que é reconciliar? Trazer de volta. Trazer de volta. O que mais? Unir o que estava desligado. Unir o que estava desligado. O que mais? Reaproximar. Reunir. E a Bíblia diz que o Senhor já nos deu este ministério da reconciliação. Ou seja, se eu começar a dar os passos de fé, por exemplo, se eu começar a falar ou tiver a ousadia de enfrentar, o Senhor me dá a palavra, a ousadia e a autoridade para chegar ao coração do ser humano. Sim, diga aí. Isso. Exatamente. Por que então viver o Evangelho e fazer missões? Tem gente que nunca vai entrar numa igreja. A tática dos encontros é exatamente pegar quem não vem às igrejas. E a ideia é exatamente essa, fora do ambiente religioso. Nós levamos para as pessoas as insinuações, o cheiro do Evangelho. Tanto que as pessoas saem de lá impressionadas. Com raríssimas exceções. É que nós vamos encontrar uma pessoa que reclama do que acontece nos encontros. Até quem começa a ouvir na primeira noite, por exemplo, alguma coisa acerca do Evangelho e já fica chateado. No dia seguinte, pela interação com outras atividades, a soma de todos os bens, a pessoa vai mudando a sua forma de pensar e dificilmente você vai encontrar alguém que critique ou que censure ali é o Evangelho que é pregado de forma diferente. E este é o nosso desafio, porque para a igreja tem muita gente que não vem. O excomungado, por exemplo, não vai à igreja. O hindu não vai à igreja. O muçulmano não vai à igreja. O shintoísta não vai à igreja. Tem gente até que gostaria de vir à igreja, mas não vem, não pode vir. Por exemplo, os meninos do resgate estavam contando, que eles estavam contando de uma pessoa que quando o resgate ia fazer o evangelismo na rua, essa pessoa assistiu e disse para ele: eu não vou, porque se eu sair daqui me matam. Gente que estava ameaçado e que não podia sair, não podia ir para a igreja. E se saísse do campo militar, seria morto. Então tem muita gente que não vai conseguir sair e vir para a igreja. Muitos nós conseguiremos trazer, alguns outros nós teremos que ir. Por isso que a gente tem que viver o Evangelho. Então, quando alguém entrar e ver você, diz: não, esse fulano é assim. E você vive o Evangelho. E quando a gente for lá, nós estaremos fazendo missões e trazendo essas pessoas para o pleno
conhecimento de Cristo Jesus. Meus queridos, nós vamos, nos próximos domingos, continuar falando sobre o sistema, através de diversos outros preletores que terão que apresentar aqui pela manhã os subtemas que envolvem crescimento saudável, um desafio de uma igreja, ou melhor, crescimento saudável, a igreja que vive o Evangelho e faz missões. Abra aí seu boletim na parte que faz missões. No próximo domingo, pregação sem palavras, quando o testemunho fala mais alto. E esse é um tema muitíssimo interessante, porque alguns de nós efetivamente não sabemos como fazer isso. E o pastor Adiel terá um desafio, de uma forma muito simples, trazer orientações quanto a esta prática. Então, você não pode perder o próximo domingo. Depois do dia 18, você vai ouvir o cristão como agente de transformação social. Será que a gente consegue? De fato, ser um agente de transformação, e aqui é socialismo, é na prática do social, é fazendo bem para as pessoas. No domingo 25, também não perca dia 18, 25 você vai. Panorama mundial da urgência missionária. Como é que está o mundo? A ponto de ser urgente fazermos missões. Todo mundo fala que o centro das atenções e missões hoje é a África. E um dos países que mais tem sido falado quando a questão da urgência missionária é o Guiné-Bissau. Olha que tem uma irmã ali, que ela mandou uma mensagem antes do Natal e ainda não foi apresentada na igreja. Eu espero que Genildo e João façam isso agora de noite. E no dia 1º de fevereiro, o Regis estará falando sobre perspectivas missionárias para a igreja da pós-modernidade. O que é que a gente pode fazer? Desenvolver uma atividade missionária relevante, importante, que funcione nos dias de hoje. Depois Niel, que é muito conhecido da igreja, pastor Niel, o privilégio de reproduzir o caráter de Cristo no dia 8 de fevereiro. E no dia 15, nós já estamos com as revistas do livro de Atos dos Apóstolos. E aí nós vamos conhecer esta igreja missionária. Queridos, todos os instrumentos suficientes e capazes para estimular a mim, para estimular a igreja nessa tarefa de viver o Evangelho, de viver mesmo, levar o viver o Evangelho como um padrão de vida e fazer missões. Todo esse instrumento nós temos levantado para que os irmãos tenham contato. Ao longo dos anos, periodicamente, representantes de agências missionárias, de experiências missionárias, não como que a gente tem até então conhecido, estarão conosco, apresentando propostas de evangelização. Hoje existe trabalhos de férias fora do país, em que os jovens dão 30 dias, jovem ou qualquer outra pessoa, jovens e adultos, até anciãos, dão 30 dias do seu tempo para desenvolver um trabalho missionário fora do país. Outros têm ido para os diversos movimentos missionários dentro do nosso país. Que conheceremos isso, a fim de que se no seu coração arde missões, você possa então praticar essa tarefa. Vamos ser pé? Eu fui membro da igreja. Senta aí, irmão, por favor, desculpe. Passei algum tempo no membro da igreja e eu às vezes questionava com pessoas que, sem para domingo, esperavam que houvesse decisões.
às vezes a igreja tinha muitos visitantes e não havia decisões. Às vezes havia uma ou duas e eu mesmo se questionava, porque eles esperavam que aquela mensagem era. Às vezes eu questionava, não sei se estou errado, e às vezes a igreja tem muitos visitantes e às vezes não há decisões. E na minha visão, muitas vezes a igreja não estava preparada ou não trabalhava após a decisão. Porque tem igreja que a pessoa vai, aceita Cristo, ou por algum motivo, mas levanta a mão e a igreja simplesmente acha que pelo fato de ter feito aquela decisão, ele já passa a ser uma pessoa com responsabilidade para assumir as consequências após a decisão. E eu sempre questionava com as pessoas que às vezes a igreja não havia decisões porque faltava isso na igreja. Deus não estava satisfeito pelo fato da igreja não trabalhar após uma pessoa, após as decisões. Eu estou certo ou errado nisso? Eu acho que você está certo. E tomara que você esteja certo. Né? Nós já tivemos experiência de decisões aqui, tudo quanto é coisa, mas é aquela história que eu falei de coisas que com o passar do tempo vão sendo alteradas. Nós temos o culto de domingo de manhã e o culto de domingo à noite. Em quase todas as igrejas batistas que eu conheço, domingo à noite é evangelístico. Eu já ouvi muitas vezes, pastor, domingo à noite não se prega para crente. Bom, quem me conhece sabe que esse negócio não é assim. Tá? Então não existe, na minha compreensão, um culto específico para isso. Todo culto você pode pregar, porque a palavra de Deus, ainda que pregada para frente, ela produz transformação naquele que não é. E a pregação evangelística produz renovação e avivamento na vida daquele que já é. Você quantas vezes já ouviu? Deu vontade de me converter novamente. E isso é um novo fervor, é um novo gás que chega no coração das pessoas. Queridos, deixa eu fazer uma comunicação aos irmãos que estavam ontem no conselho e à igreja a quem havia anunciado. A perspectiva de hoje era de que nós fizéssemos o nosso culto administrativo, tivéssemos a sessão. A urgência do culto administrativo hoje seria por conta dos nomes a serem inseridos na nova diretoria, no desligamento de um membro da igreja, na recondução de outro irmão que é freio nas atividades, o que oficialmente eu faço agora e depois a gente faz o registro, e o relatório financeiro. Para não começar não quebrando a palavra da escola temática terminar às 11, culto administrativo e tudo que a gente poderia fazer hoje eu faço em outro momento. Por isso, eu estou suspendendo o culto administrativo desta manhã, a não ser que a igreja, a uma só voz, diga, pastor, faça. Aí eu faço. Mas como a igreja não disse nada, apesar de eu provocar, eu então vou encerrar porque não justificaria fazer as coisas desta manhã. Por isso, coisinha que é o quê? Isso é para mim? Não é aniversário, não é Natal. Sou palestrante de quê? Oxe! Oxe! Boa! É um beija-beija todo. Tá bom. A gente não vai reclamar de presente. Tem um negócio esquisito aqui, que bom, né? Tem umas esquisitices até gostosas aqui na igreja. Muito obrigado. No próximo ano me coloco novamente na relação de palestrantes.
é um prazer cantar isso. Grupo de louvor. Vamos ficar de pé. Louvar o Senhor Deus. Encerrando o nosso culto. Você que é da diretoria da igreja, você que é um dos pastores da igreja, Vê só. você que faz parte do conselho, se você não recebeu ainda o nosso adesivo com as reuniões, por favor, após o curso, chega aqui à frente para receber. Diretoria, pastores da igreja, diáconos, os líderes do conselho.
vai se fazer na cirurgia, nós vamos estar orando por ele. Nós também convidar o pastor Francisco. Só estava vindo na minha cabeça, Raimundo. É que pastor Francisco? Eu disse, não é Raimundo, é Francisco. Ele vem aqui à frente. Nós vamos estar orando pelo pastor Pedro. E Deus vai estar trazendo, restaurando tudo que precisa ser restaurado, saúde, e ele vai estar voltando muito mais forte. Eu disse a ele que você vai voltar totalmente descansado. Daí porque ele depois é que vai entrar no período de férias. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos o seguinte: a gente sabe o quanto a igreja ama o pastor Pedro. E qualquer pessoa que está com dor de cabeça, liga aí, pastor, está melhor? Como é que está a barriga? Está melhor? Já passou? Problema estomacal? Essa inquietação é natural. Eu mesmo ofereci algumas vezes chá de bolo, chá de alumã e outras coisas. Mas nesse período, esse período pós-operatório, o que a gente mais quer é descansar. Então, durante esse período, ele tenta fazer visitas. Tá certo? Sempre que possível, eu e o irmão João, quando estamos aqui no contato com a irmã Nádia, saber como é que ele está. Um outro diácono pode estar fazendo isso, e eles estariam formando a igreja sempre. De quarta-feira, domingo. Os irmãos podem ficar absolutamente tranquilos, estaríamos reformando a igreja. É um período rápido, essa preocupação é natural, que vocês queiram fazer visitas e tudo mais, mas é durante esse período, porque o que a gente mais quer no período de convalescência é descansar. Não é assim, Nádia? Ela fez uma cirurgia e passou por mais de 40 dias. Eu sou vizinho, vocês não vão visitar, eu quero vê-la totalmente restabelecida, mas sem precisar esse grude tão grande. Vamos estar falando desses testes, Francisco. Bem, queridos, seja qual for a cirurgia, mesmo que fosse para tirar um calo do dedo mínimo, é uma cirurgia. Não deixe, sempre deixa alguma incógnita. Será que vai dar certo? Será que vai ser bom essa cirurgia? Mas cremos que Deus vai estar no controle. Nós amamos o nosso pastor e queremos o melhor para ele. Amém. E com certeza vai dar tudo certo. Eu peço à igreja aqui, levante mãos santas e aponte para cá. Vamos abençoar o nosso pastor na sua cirurgia. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora, Pai, colocar o teu filho diante do teu altar, na tua presença, Senhor, e que essa cirurgia que ele vai se submeter, que ele tenha sucesso e seja para a sua saúde. Aliás, que no primeiro momento ninguém vê nada, nenhum problema, ele está sadio, está perfeito, mas precisa de alguma correção, e que esta correção seja feita pelas mãos de um técnico, de um médico, de uma pessoa capacitada, e que acima da mão dos médicos esteja a mão de Deus agindo sobremaneira para o bem-estar e a saúde do teu filho, que muito fará falta aqui nesta igreja. Mas nós cremos que a vitória já está consagrada, porque Deus não é Deus de confusão, é um Deus presente, é um Deus que já antevia tudo isso, e a obra do Senhor está sendo realizada em nome soberano de Jesus, e que todos dizem amém. Amém. Nós estaremos cantando profecia. Após esse cântico, nós estaremos encerrando toda essa manhã. É isso aí.